Graça e paz. Eu gostaria de comentar rapidamente um tema abordado pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17, onde ele diz: "E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai." Eu quero comentar rapidamente sobre a responsabilidade e o dever que nós temos como cristãos de darmos graças a Deus por tudo e sempre. Eu creio que é um tema desafiador, especialmente nesses dias em que nós estamos vivendo, em que essa pandemia continua ainda se alastrando. Aliás, a nossa cidade, inclusive, teve retrocessos nos decretos do nosso prefeito. As lojas foram fechadas, mais restrições foram impostas, porque o vírus está circulando com muita rapidez e muitas pessoas estão sendo contaminadas. E este é um campo, infelizmente, muito propício para pessoas murmurarem, para pessoas se queixarem, para pessoas reclamarem das situações e circunstâncias. E é por isso que o tema dar graças a Deus por tudo é um tema desafiador e que deve estar diante de nós constantemente, porque Deus espera de nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, que nós sejamos pessoas agradecidas. E eu creio que é comum, por exemplo, nós agradecermos a Deus antes das refeições. Damos graças a Deus pelo alimento que está sobre a mesa, pela bênção de nós podermos nos alimentar. É uma dádiva do Senhor e é certo que nós demos graças a Deus sempre por aquilo que nós podemos ter sobre a mesa. Mas é claro, você entende que Deus não quer que nós apenas demos graças pelos nossos alimentos. Deus deseja que nós demos graças por todas as situações pelas quais nós passamos. Talvez por causa dessa situação que nós vivemos a nível mundial, irmãos perderam o emprego, ou pessoas que eram autônomas não têm mais os serviços que tinham antes, e isso lhes tem trazido algumas dificuldades financeiras. A pergunta é: nós sabemos dar graças por essas situações? Nós somos gratos por aquilo que estamos enfrentando momentaneamente da parte do Senhor? Essa é a recomendação da palavra, que nos nossos lábios não chegue a murmuração, não chegue a reclamação, não cheguem as queixas, mas que nós saibamos dar graças a Deus por tudo que nós estamos enfrentando, porque quando nós damos graças, nós estamos dizendo ao Senhor que nós cremos que Ele não perdeu o controle, que nós cremos que a nossa vida continua nas mãos dEle, e que mais cedo ou mais tarde, Ele vai nos tirar dessa situação e vai nos trazer de volta a uma posição de prosperidade e bênção. Eu creio que um exemplo tremendo que nós temos nas Escrituras é o apóstolo Paulo. Quando ele escreve aos Filipenses, ele agradece pela oferta que lhe havia chegado da parte daquela igreja. Ele havia sido suprido e ele dá graças a Deus. Mas ele não dá graças a Deus por aquilo que ele havia recebido, mas ele dá graças a Deus também porque os filipenses haviam realmente sido aprovados na sua fé e no seu compromisso de auxiliar quem tem necessidade, porque eles haviam trazido uma oferta generosa e haviam demonstrado que a sua fé era uma fé verdadeira, firmada nos princípios da palavra de Deus. Por isso, Paulo, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu fico contente quando eu tenho abundância. Eu estou contente quando eu passo pela escassez. Aliás, se nós lermos 2 Coríntios capítulo 11, onde Paulo comenta aquilo que ele passou durante a sua vida, nós vamos encontrar lá que muitas vezes Paulo passou fome, que muitas vezes ele passou sede, e que às vezes ele não tinha nem sequer roupas para vestir. Mas isso de forma alguma o levou a reclamar da vida, de forma alguma o levou a murmurar contra Deus.
o seu coração sempre foi um coração grato. Ele dava graças a Deus por tudo, porque ele entendia que a sua vida estava nas mãos do Senhor e que o Senhor era poderoso para guardá-lo e para reverter a situação da sua vida logo ali adiante. Talvez você esteja passando por alguma crise na área da saúde, ou talvez alguma crise na área de relacionamentos. Eu creio que um exemplo que a gente pode trazer nesta área é o exemplo de Jó. Nós lemos lá no livro de Jó que ele era o homem mais rico do Oriente e de repente ele foi atacado terrivelmente. A Bíblia diz que num só dia ele perdeu todos os seus filhos. Você imagina perder todos os seus filhos num só dia? Mas também logo depois ele perdeu todos os seus bens. Do homem mais rico, ele se tornou um homem paupérrimo. Mas além de perder os seus filhos, de perder os seus bens, ele perdeu a sua saúde, ao ponto de ele estar assentado nas cinzas e coçando as suas feridas com um caco de barro. Tanto é que os seus amigos que foram visitá-lo não o reconheceram de tão desfigurado que ele estava. Mas quais foram as palavras de Jó no meio de toda aquela circunstância? O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor, porque ele conhecia o seu Deus e ele sabia que mesmo naquela situação Deus não havia perdido o controle sobre a sua vida. Por isso, meu querido, é tão importante que você avalie o que sai da sua boca. A palavra de Deus nos desafia a sermos pessoas agradecidas, a sermos pessoas que deem graças a Deus por tudo. É claro que na vida nós passamos por situações boas e passamos por situações difíceis, mas o desafio de Deus é que nós sejamos pessoas que de fato reconheçam que o Senhor está no controle da nossa vida. O desejo do Senhor é que nós estabeleçamos Jesus como o Senhor das nossas vidas e que nós nos lancemos completamente em suas mãos, entendendo e crendo que a sua mão está sobre nós e que ele nos protege, nos guarda e nos guia, mesmo que em alguns momentos nós enfrentemos dificuldades e lutas. Por isso eu pergunto a você: você é uma pessoa que agradece a Deus por tudo? Você é uma pessoa de cujos lábios saem palavras de louvor, de reconhecimento, de gratidão, de adoração a esse Deus vivo e Deus todo-poderoso? Especialmente nesses dias que nós estamos vivendo, eu creio que todos nós precisamos avaliar as nossas palavras para nós, de fato, pedirmos perdão onde nós temos murmurado, onde nós temos reclamado, onde nós temos nos queixado das situações, corrigirmos o nosso linguajar, nos colocando cada vez mais nas mãos de Deus e sendo pessoas que deem graças a Deus por tudo e assim declarem que o Senhor de fato é o nosso Deus e que nós cremos que independente daquilo que nós passamos, Deus é aquele que cuida de nós. Deus é aquele que tem a sua mão estendida na nossa direção. Deus é aquele que vai nos conduzir. E se hoje estamos passando por alguma dificuldade, amanhã enfrentaremos a bonança, enfrentaremos a bênção, desfrutaremos a presença, as vitórias, as alegrias e as abundâncias que Deus tem para aqueles que são gratos ao Senhor em todas as situações da sua vida. Seja agradecido sempre e que Deus abençoe a sua vida.